Então, gente, mais um episódio do Arrocast. Arro! Arro, vamos que vamos! Eu sou a Daniela Justin, esse aqui é o meu parceiro de vida, Júnior Padilha. Estamos aí na atividade. Arro. Essa vida linda de podcast que a gente está construindo, mais um episódio fantástico, né, Júnior? Depois de 2 episódios intensos, né, de muita repercussão, que foi muito positivo, que foi muito legal, com histórias maravilhosas. Ai, que delícia. Eu tô preso ainda no último ainda. Quem não Sem viu, palavras. quem não viu, tô ainda sem palavras. Volta lá e assiste lá o segundo, que foi muito maravilhoso. E como a nossa equipe diz, a vida continua. A vida continua. Vamos lá, então, para mais um episódio. Gente, segue nós lá, né? Vamos lá, ó, Arrocast, Júnior Padilha, Daniela Justin, segue essa galera. Entra também no Spotify, tá? Isso aí. Curte nós lá, comenta, compartilha, manda recadinho e também, tá? Se comunica com a gente, conta as tuas histórias, né? Isso aí. Fala os teus desafios, fala o que tu tá achando, compartilha com a gente ideias do que a gente pode fazer, mas também dá os feedbacks ali, galera, vai para esse lado, galera, quero falar sobre isso. Foi muito interessante que eu vi um comentário que a gente recebeu lá no Instagram, que uma menina falou para nós assim, cara, foi muito legal, parecia que eu estava na roda de amigos conversando e aquilo para mim foi inspirador, eu aprendi muito com os meus amigos. Eu falei, nossa, que legal, gostei muito desse feedback e de certa forma isso nos engrandece, né? A gente fica feliz de receber porque é um incentivo, né? O incentivo que tu pode dar para nós aí é mandar um comentário, mandar um feedback e dizer o que tu tá achando, porque isso vai nos dando um norte, né? Que mal ou bem nós estamos aqui fazendo, contando histórias e valorizando as relações do nosso jeito, né? E, gente, outra coisa, assim, ó, baseado no episódio que teve aí anterior, que quem não seguiu vai lá e segue e ouça, por favor, o Valorizando Relações, além de ter nossas relações aqui, que a gente está valorizando e se conhecendo, é se conhecer a si mesmo, né? Isso aí. Se relacionar não é só com o outro, é consigo mesmo. Exatamente. E hoje a gente vai se relacionar com uma pessoa incrível que eu tenho o prazer de conhecer todos os dias, quando manda uma mensagem megamente acelerado. E aí ele vem com um tema, Júnior, eu tô curiosa. Bora lá. Eu tô curiosa, porque tu que é um cara que conversa de tudo, fala de tudo, vem com esse desafio interno, né, que vai compartilhar com a gente. Você é único. Como assim, Júnior? Me conta. Na verdade, Dani, essa pauta, esse ponto, ele é o que está reverberando na minha vida hoje, né? Eu consigo entender que nós somos seres humanos únicos na Terra. E por ser seres humanos únicos, nós devemos respeitar as nossas vontades e respeitar aquilo que a gente acredita, o que está dentro da gente, né? O nosso ser. E falar um pouco sobre isso para mim é muito legal e é uma autorreflexão e faz parte do meu momento de autoconhecimento, porque eu vivi muito tempo da minha vida tendo atitudes para agradar ou para pertencer a um grupo. Então a gente fala de pertencimento, né? Todo mundo quer pertencer a algo, pertencer a uma comunidade, a um grupo, a pessoas, a lugares. Nós queremos pertencer, né? Então, de certa forma, a gente acaba tendo atitudes que não são a nossa vontade pura e genuína. Muitas vezes a gente tem atitudes que está tendo para agradar um grupo. E eu vivi, na minha vivência, na minha estrada, eu vivi muito tempo sendo assim. Quando eu consegui entender que eu posso ser único, que eu posso ser eu, e que não é errado ser eu, e que eu vou criar relações, e eu vou valorizar as relações que gostam de estar comigo pelo Júnior que eu sou, não por aquilo que eu tento ser ou que eu disfarço ser. Então eu gosto muito de ver isso nas pessoas, eu gosto muito de viver isso, e eu entendi, e não faz muito tempo que eu entendi, que era importante respeitar as minhas vontades. Então, isso para mim foi um crescimento que eu tive agora há pouco tempo. Mas, para mim, o que eu vivi nesses 15 anos, quando eu falei que eu não respeitava o meu ser, era porque eu queria pertencer a um grupo. Eu era um determinado momento da minha vida, onde eu tinha uma atividade profissional e que eu entendia que para ter sucesso naquela atividade profissional eu deveria ser de um jeito. E esse jeito feria os meus princípios, as minhas verdades. E por mais que eu entenda que muitas vezes a gente tem que questionar nossas verdades, porque às vezes elas não são 100% verdades, naquele momento aquilo me fazia sofrer.
Mas tu não te dava conta disso? Eu não me dava conta, eu nem entendia o porquê. Hoje eu entendo, tenho essa clareza. Naquele Na momento época, não. eu só vivia, só fazia. Só sabia que, tipo assim, não tá legal isso aqui, mas tô indo. Exatamente. De um jeito claro, para que as pessoas, e você que está ouvindo, consiga entender, de um jeito bem claro. As minhas metas não eram os meus desejos profundos. As minhas metas eram o que aquele grupo como um todo tinha. Então, as minhas metas pessoais naquele momento era ter um mega de um carrão, ou morar numa mega de uma casa, ou ter viagens gigantescas para lugares maravilhosos, ou usar roupas caras e chiques e de uma determinada marca para pertencer àquele grupo. E não que não seja bom, estou dizendo que não, é legal, é ok, tu tem esse desejo, tudo certo, só que não era o meu desejo, eu tinha outros valores. E por muito tempo eu reprimi os meus valores e entendia que essas eram as minhas metas. E que se eu não tivesse essas metas que o grupo tinha, eu não pertencia e eu não ia alcançar. Então era muito assim a minha vida naquele momento. Então eu sofri muito com isso, sem perceber. Aonde eu já tinha alcançado um determinado nível de resultado, e aí eu falo resultado financeiro, resultado de trabalho, que para mim já estava ok, eu já me mantinha feliz com aquilo. Só que nunca era o suficiente, porque como a meta não era minha, era do grupo, eu achava que, nossa, assim, eu não posso estar feliz com isso, eu não mereço estar feliz, por mais que eu me entendia, cara, estou super ok, minha vida está super tranquila, minha família está equilibrada, minha filha estuda numa escola legal, faço o que eu posso fazer legal, só que como eu não tinha de forma material aquilo que era determinado por um grupo maior, eu achava, cara, eu não posso ser assim. Não pode só eu estar feliz, sendo que todo mundo está buscando e desesperado ainda por algo maior. Então, de certa forma, de forma só material, aquilo para mim me fazia eu sofrer de forma emocional. Então, eu consegui, ao passar do tempo, entendendo. E quando eu comecei a entender as minhas vontades e respeitar as minhas vontades, eu comecei a perder pessoas que estavam do meu lado, porque eu comecei a respeitar aquilo que eu queria, né? Então, eu sempre falo que o seguinte, que o que o mal precisa para se alimentar é do bonzinho. O bonzinho alimenta o mal. Porque muitas vezes eu era muito bonzinho com as pessoas. Cara, não, é sério, foca nisso, gente. Foca nisso, gente. Olha que interessante isso. É verdade, porque eu comento isso. O que o mal precisa para se alimentar é de um bonzinho despreparado. É de uma pessoa que quer ser bonzinho o tempo inteiro para pertencer a um grupo e isso vai alimentando o mal. Eu não estou falando que as pessoas são mal. Eu estou falando que o mal em mim, porque aquele sentimento ruim, aquela tristeza, aquela falta de nada é suficiente, parece que eu sempre quero mais, eu nunca estou satisfeito, aquilo ia crescendo dentro de mim, porque eu era bonzinho demais, eu deixava que as coisas do externo definissem minha vida. Quando eu decidi falar, cara, eu não quero isso, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero seguir as minhas vontades, eu comecei a crescer. Eu comecei a ver que eu continuava sendo uma pessoa do bem, uma pessoa que as pessoas iam gostar de mim pelo que eu sou, e não pelo que eu faço, ou pelo que eu tenho, ou pelo que eu pareço ser. E sim pelo que eu sou de essência, porque uma coisa que a gente já falou no outro podcast, uma coisa que a gente não esconde é a nossa energia. A gente pode estar fingindo estar feliz pra caramba, a energia diz, não, cara, tu não tá tão feliz assim. Quem chega perto da gente percebe isso. Então eu deixei de ser aquele bonzinho, eu comecei a respeitar a minha vontade. Então isso me fez crescer. Só que com isso, tu vai te conhecendo, a gente vai evoluindo e a gente vai sofrendo por não conseguir mais entender quem eu sou de verdade. Porque eu quero ser assim, mas o mundo me exige que eu seja assim. Como é que eu vou equalizar isso tudo? Como é que eu vou crescer com isso? Como é que é essa transição? Júnior, antes de tu ir para essa transição, esse mundo masculino, quando tu fala isso, me vem na hora a cabeça, né, a mentalidade de isso é coisa de mulher. Sabe? Tipo assim, eu vejo muito na minha vida, nos meus grupos, né? Sim. As mulheres disputando ou as mulheres influenciando umas às outras, né? E também fui influenciada, muitas vezes fui o que o grupo queria que eu fosse, e não a minha vontade. E achei que isso era coisa de mulher. Então, assim,
Para homem isso também bate, pelo que eu vi. São duas perguntas. Para homem isso também bate e outra. Tu como homem sentiu esse afastamento também dos homens porque tu não compartilhava do mesmo querer? Porque a mulher tem muito isso. Por exemplo, assim, se eu sou amiga, eu vou dar um exemplo que já aconteceu lá atrás no passado. Sim. Se eu sou amiga de mulheres que só usa Vitor Hugo, bolsa Vitor Hugo, e eu entro na roda e digo, gente, eu nunca tive uma Vitor Hugo e nem quero ter, porque não me agrada. Sim. Não me agrada. Nossa, Dani, Ai, tu nunca vai ter uma Vitor Hugo? Como assim? Tu não sabe o que é bom. E aquele nunca era quase tipo assim, nossa, né? Então, assim, pro homem também tem isso? Tipo, tu não pertence a esse grupo e te olham de um jeito diferente? Dani, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de ser humano, independente do gênero. O ser humano é assim, cada um na sua escala, cada um na sua realidade. Pode ser com a bolsa, pode ser com o carro, pode ser com o celular, pode ser com uma casa, pode ser com um padrão de vida, pode ser com um status social. E é uma questão minha também. Eu tenho muita empatia pelo feminino. Eu fui criado com mulheres, majoritariamente mulheres na minha vida. Então eu tenho essa empatia. Para mim é muito difícil pertencer a um grupo de homens. Eu, por exemplo, num churrasco onde tem, por tradição, os homens de um lado conversando, as mulheres do outro, eu sempre estou no meio das mulheres. Eu sempre estou nesse ponto, porque é uma questão minha que eu trabalho diariamente para entender, mas eu tenho muita empatia por isso. Se é uma coisa de mulher ou de homem, eu não sei. Eu acho que é uma coisa de ser humano. E a minha questão nesse sentido do pertencimento era muito isso. Eu não era eu. Eu não conseguia ser eu na essência por achar que precisava pertencer àquele grupo. E quando eu decidi que as minhas opiniões, o meu ser, era mais importante do que o coletivo, eu comecei coincidência ou não, eu comecei a evoluir. Eu comecei a desistir de algo, comecei a ter decisões que esse caminho eu quero, esse não. Eu comecei a ficar sozinho e hoje eu percebo que de quem eu me afastei e de quem eu me conectei tem uma diferença muito grande de entendimento de vida. Então eu percebi que o errado não era eu, que o errado não era eu ali naquele momento não ser daquela forma, e sim que pessoas que eu perdi nessa caminhada, eu entendi que eram pessoas que hoje eu não quero estar perto. Não deixo de ser amigo, não deixo de me relacionar, mas eu não quero conviver, não com a pessoa, mas com a maneira que a pessoa pensa. Porque eu entendo que a gente precisa se conhecer. E quando a gente não quer se conhecer, a gente vive a vida dos outros. Porque não tem a coragem de olhar para dentro e ver o que está errado e o que não está. Lembra que a gente falou que autoconhecimento é doloroso? É nesse ponto. É nesse ponto que ele ataca. Então eu vou dar um exemplo assim, ó, que a gente estava conversando e eu usei esse exemplo. Se eu chego para deixar bem claro para as pessoas, se eu chego numa roda de amigos, ou numa festa, ou num ambiente, e eu estou tomando minha aguinha lá, de boa, vai vir um amigo e vai dizer, cara, toma uma cerveja. Aí eu falo, não, cara, obrigado. Aí vai vir outro, cara, toma, só uma. Aí vem outro, não, só uma. O que está acontecendo naquele ambiente? Aquele ambiente está querendo que eu pertença a ele. Só que eu não vou deixar de pertencer àquele ambiente só porque eu não estou tomando o que todo mundo está tomando. Eu vou continuar na minha água. Só que quando eu sou bonzinho, eu alimento mal. E eu vou lá e falo, não, então tá, vou tomar só um golinho. E no primeiro gole que eu tomo, eu já desrespeitei não as pessoas, eu desrespeitei a mim. Naquele primeiro gole que entra, eu já estou desrespeitando a mim. E se eu não respeitar a mim, ninguém respeita. Se eu não me respeitar, ninguém vai me respeitar. Então, quando eu quero buscar algo, eu quero ter uma certeza nas minhas ações, eu quero evoluir, eu quero progredir, eu quero prosperar na vida, a primeira regra que eu acredito é respeite quem você é. E através das ferramentas que Deus te deu, tu vai evoluir. Através das armas que tu tem, da maneira que tu pensa, tu vai evoluir. É saudável discordar. O errado é tu discordar e não querer ouvir mais ninguém. Eu discordar da Dani é natural. E a Dani botar a opinião dela e eu refletir e dizer, pô, Dani, tu tá correta. Isso é legal, isso faz parte. Agora, eu discordar da Dani e não aceitar nem ouvir o que ela tem para me dizer, porque eu não quero pensar num outro ponto, isso é ruim. Então, desse tipo de pessoas que eu quero me afastar. Eu quero me afastar desse mal que faz a mim. Tem uma frase na oração que fala assim, né? Seja feita a sua vontade. Sim. É isso. É o que Deus diz.
Cara, seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é beber? Bebe. A vossa vontade é andar de carro que nem um maluco na rua? Anda. Eu não ando, eu não quero. Então é assim que funciona muitas vezes, para mim. Nessa tua colocação, eu acho interessante trazer uma reflexão que, junto a todas essas frases aí, que é preciso ter coragem para ser eu. Exato. Né? Muita. E nessa frase do é preciso ter coragem para ser eu me remeto a, quando eu digo eu aceito um gole, eu vou beber, eu estou, né, te fazendo bem. E não passo por careta. Exato. Né? Então, assim, é careta ser eu. Né? É careta me respeitar. Exatamente. É careta seguir a minha vontade. Né? Hoje a gente está literalmente vivendo um mundo onde o errado é certo e o certo é errado, né? Mas quando tu começa... Essa reflexão que tu trouxe, eu acho muito importante, assim, ó, se respeitar. Nós estamos vivendo num mundo, né, que eu acredito que a maioria das coisas está fora de ordem, porque eu não me respeito. E quando a gente fala, às vezes, e falo até por mulheres, né, que a gente diz, porque eu sou uma mulher empoderada, porque agora a mulher é empoderada, porque o feminino e tal, não sei o quê. Essa questão do me respeitar não é simplesmente só dizer o que eu gosto, né? Mas é entender que eu posso dizer o que eu quero, que eu posso dizer o que eu gosto e ficar naquele pensamento. Exatamente. Né? O respeito não é simplesmente respeitar o teu limite. Exato. Né? Ou respeitar assim, não, mas a galera toda tá indo, pô, tu vai ser o chato da história. Exato. Né? Não, eu não sou o chato da história, eu tô me respeitando. Eu não quero estar nesse lugar. E essa tua visão de perceber quem tu é nesses 15 anos... É isso aí, tu buscou uma linha de respeito. É isso aí. Né? E, na verdade, o que acontece nesses 15 anos da minha história, nesse corte de 15 anos da minha vida, muitas vezes eu estava sofrendo e nem entendi o porquê. E é esse ponto que eu gosto de salientar. Eu não tinha consciência disso, eu tenho consciência disso hoje, com 41 anos. Mas naquela época eu não tinha, eu só vivia aquele mundo, eu me entregava àquele mundo. Eu determinei que determinado grupo de pessoas era o que eu queria ser na minha vida e eu seguia. E eu não entendia muitas vezes o porquê que as coisas não davam certo na sua totalidade. Porque nada que não for para ser seu vai ser. E se tu não respeitar a sua vontade, não respeitar quem tu não vai alcançar o que tu quer. Né? Então, quando eu falo ali que o mal quer para crescer é um bonzinho que não percebe as coisas, é um bonzinho desatento, é sobre isso. E o mal é o que está dentro de mim. Tem uma historinha que fala assim, né, que tinha uma pessoa em cima do muro e de um lado tinha um monte de anjinho gritando, vem pra cá, pula pra cá. E o cara ali em cima do muro, e ele olhou pro lado e um monte de anjinho, vem pra cá. E ele olhou pro outro lado e do outro lado lá tava o diabinho lá, lendo um livro, tranquilo, de boa. E ele começou a ficar intrigado. Pô, desse lado tem um monte de anjinho me chamando, do outro lado tá o cara bem tranquilo. Aí ele perguntou, pô, diabinho, por que tu não tá me chamando? Aí ele olhou e falou, cara, o muro já é meu. Então, quando tu tá no muro, tu já não tá do lado certo. Tu sempre tem que tu tem que definir o que tu quer. Ou tu tá do lado certo, ou tu tá do lado errado. Na tua vida é isso. Se eu tô indo por influências, eu tô em cima do muro, não tenho opinião, eu vou por o que a manada decidir. E já é o lado errado. Porque eu tenho certeza que muitas vezes não é o que tu gostaria de fazer. Então, a reflexão que você poderia fazer nesse momento é essa. Quantas vezes na vida eu tive ações que eu não queria ter, e dessas ações me fizeram ruim, me fizeram mal. E eu vou dar exemplos bobos, banais, mas que são exemplos que fazem a gente refletir. Não precisa nem ser muito profundo. Quantas vezes eu fui para um lugar que eu não queria ir e me atrasei para chegar no lugar que eu gostaria de ter ido? Quantas vezes eu fui para um determinado lugar que eu não queria estar, por influência de amigos, e no outro dia eu não tinha energia para fazer o que eu queria fazer para mim? Quantas vezes eu estou em casa ali, esperando uma pessoa que eu marquei com ela para estar lá, e eu fico ligando, tu não vai chegar, aquela pessoa está vivendo a vida dela, e tu está ali com a tua vida parada, esperando que ela decida o que vai acontecer. Entende? Então, é nesses pequenos exemplos bobos do dia a dia. Quantas vezes, Dani, tu já se atrasou por culpa de outro, porque tu estava assim, eu não posso arrancar o carro e ir, e depois a pessoa que se atrasou deu um jeito de ir. Quantas vezes tu esperou
o atrasado, e tu ainda levou a culpa. Nossa, vocês estão sempre atrasados. Isso mesmo. Tu não respeitou a tua vontade. Tu deixou com que a tua vida estivesse na mão de outra pessoa. É ruim, é ruim. Tu vai ter conflitos de amizade? Vai ter conflitos de amizade, mas quem é teu amigo de verdade vai entender. E da próxima vez não vai se atrasar. E vai aprender contigo. Entende? Esse é o processo. É isso que eu entendo. Então, o que é um autoconhecimento? É tu respeitar a tua vontade. Só que nem sempre a tua vontade é certa. Só que é tu que vai aprender e vai pagar pelo erro disso. Ninguém vai pagar por ti. Se eu errei, eu pago e eu assumo meus BOs e eu vou resolver. Agora, se eu estou fazendo certo, não quer dizer que só porque 10 fazem errado que é eles que estão certos. É o que é bom para ti. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está fazendo aquilo que não gostaria. Quando as pessoas falam, tu é agitado pra caramba, eu me controlo, óbvio, porque o meu temperamento quente, colérico, ele, se eu não controlar, ele queima as pessoas, porque eu sou muito agitado. Eu consigo hoje entender que eu preciso, muitas vezes, estar controlando esse temperamento mais agitado, controlando essa quentura de querer fazer para não queimar quem está do meu lado. Então, eu tenho que trabalhar isso. Se eu não trabalho isso, eu sou descontrolado. Eu vou fazendo, atropelando e vou errando. E hoje eu consegui entender, cara, eu preciso hoje ter mais tranquilidade, respeitar o que eu quero de verdade, ter um planejamento, entender o que realmente é bom para mim e para minha família e, de forma consensual com todos, a gente ter algumas atitudes, né? Algumas ações. Então, isso para mim é respeitar, é ser único. Por isso que eu falo, nós somos únicos. Nossas vontades são intrínsecas nossas. Ela vem de dentro da gente, por algo maior, pela tua missão aqui na Terra. Tu sabe que essa questão do ser único, ligando com a questão do muro, é igual. Então, assim, ser único mais muro, igual responsabilidade. É isso aí. Estar em cima do muro é ficar analisando os dois lados. Exato. Né? E não tomar partido. Quando a gente está em cima do muro, a gente não é responsável. Se esconde, né? Eu me atrasei por causa do Júnior, eu não fiz tal coisa por causa da chuva, é isso aí. Eu não gostei do lugar por causa de... A comida estava ruim, foi por isso que eu não gostei. Exato. Né? Mas talvez eu não queria estar naquele lugar, eu não queria a companhia do Júnior, eu não queria sair na chuva. Mas eu botei essas desculpas. E aí eu estou em cima do muro, olhando as desculpas. Descer do muro é se responsabilizar. Ser único é se responsabilizar. É isso aí. E quantas pessoas hoje, e eu falo isso hoje, né? Dezembro de 2023, quantas pessoas hoje estão dispostas a se responsabilizar? Nossa, é isso. Quantas pessoas hoje estão dispostas a se responsabilizar pela sua voz, pela sua vontade, pela sua visão de mundo, pela sua opinião? Porque quando tu escolhe que tu não quer mais pertencer àquele grupo, tu te responsabiliza não somente pela tua escolha, tu te responsabiliza pelo fato de talvez por um tempo tu caminhar sozinho e sem ninguém. Exato. Sem apoio, sem conselho, sem amigos, sem diversão. Então, assim, eu sou responsável por essa solidão, não foi meus amigos que me abandonaram. É isso aí. Eu escolhi um caminho que nesse momento é solitário. É ser responsável com a minha jornada. Exatamente isso. Né? Só que Exatamente essa isso. responsabilidade, ela causa solidão, ela causa afastamento, ela causa tudo isso. Só que aonde que a gente bota a desculpa? Porque o meu grupo de amigo não pensava que nem eu. Porque fulano não gostava do meu jeito. Porque o ciclano tinha uma energia diferente. Não, cara, eu sou responsável e eu não quero isso para mim. Eu sou o responsável pela minha história, está me prejudicando beber. E eu vou ser responsável pelas chacotas. Exatamente. Mas aí tu não é responsável pelo... Não, eu sou responsável pelo aquilo que me fere. Então, assim, vão chacotear? Ok, eu não vou assumir essas chacotas, não vou pegar para mim, mas eu vou me responsabilizar pelo fato de que vão rir de mim. E eu vou deixar rir. Não é tipo assim, eu não quis beber, tá todo mundo rindo de mim. Isso é consequência da tua escolha. Da tua escolha. Então, assim, toda responsabilidade gera uma consequência. E hoje as pessoas não estão dispostas
a ser responsáveis, Júnior. É para poucos a responsabilidade. É verdade, Dani. E é um ponto muito interessante, me fez lembrar daquela música que fala cada escolha é uma renúncia, né? E quando a gente não tá forte e não quer assumir essa renúncia, porque causa consequências, né? A gente acaba ficando nessa questão, nesse limbo. E tu falando sobre isso, eu fiquei pensando, quantas vezes, e não é uma questão de ser super-herói nem nada, nem o cara mais inteligente, o cara que entende da parada, mas quantas vezes a gente optou em ficar em cima do muro e foi com a manada? E quantas vezes tu foi essa manada? Porque as tuas opiniões também influenciam pessoas. Então hoje não quer dizer que as minhas opiniões são as mais verdadeiras, mas eu tenho certeza que as minhas opiniões e as decisões que eu tomo, elas influenciam pessoas que estão atrás de mim, que talvez estão nesse momento de não ser elas, de estar seguindo as opiniões do Júnior, porque a vida ela funciona desse jeito. E às vezes quando a gente escuta uma frase ou algo que vai ser que vai nos influenciar, ou que vai ser uma questão de autoconhecimento, ou de autoajuda, ou de motivação, a gente não se coloca no lugar de assumir a responsabilidade, porque é muito isso. A Dani e o Júnior lá na Rocast falaram que eu devo agora ser eu. Então, se eu for eu e não der certo, é culpa do Rocast. Entende? Então, nós estamos aqui influenciando. E é claro e verdadeiro e justo a gente dizer para as pessoas, cara, a gente está nesse momento talvez influenciando, mas não quer dizer que eu tenho certeza do que eu estou falando e que amanhã não vai mudar. E talvez amanhã eu vá dizer, cara, não, a gente tem que ser nós, mas dá pra gente ter, né, uma flexibilidade ali. E dá. Só que o que acontece muitas vezes? Quando tu começa a tomar decisões, naturalmente tu vai começar a liderar um grupo de pessoas. Naturalmente tu vai ser líder. E quando tu se torna líder, as tuas responsabilidades elas aumentam muito. E isso muitas vezes chega um determinado momento que se tu não se conhece a pleno e se tu não busca um autoconhecimento, tu não tem mais ferramentas para liderar ninguém. E aí tu cai. E quando cai, talvez tu não esteja preparado para aguentar, que tu foi só um momento. Então, por que nessa caminhada de 15 anos, por muito tempo, nesse espaço de tempo de 15 anos, quando as coisas não davam certo, eu realmente culpava o grupo. Quando as coisas davam certo, eu dizia, viu, eu fiz porque eu achava que era assim. E eu comecei a fazer avaliações. Então, hoje eu só tenho gratidão por esses 15 anos da minha vida, porque me ensinaram muita coisa mesmo. E quando eu falo numa roda de amigos que eu toco nesse ponto e eu falo sobre isso, às vezes as pessoas elas entendem errado e dizem, mas não tem gratidão pelas pessoas, porque tudo que tu viveu, ela te transformou. Cara, o que eu mais tenho hoje é isso. O que eu mais tenho é gratidão, porque todas as decisões foram minhas. Mesmo a decisão de seguir aquele grupo, ela foi minha. Eu optei em seguir aquele grupo e fazer o que aquele grupo fazia, em tomar aquele primeiro gole, sabe? Em agir daquela forma. Aquela decisão ela era minha e eu tenho que assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente decide descer do muro, é o que tu falou, a gente tem decisões e isso muda. E hoje eu tomo decisões que primeiro faz bem a mim. Na consequência disso faz bem a quem está na minha volta. Porque não existe, Dani, como tu ajudar pessoas ou como tu ser bom para as pessoas se tu não está sendo bom e tu não está se ajudando. Então é a teoria do colete salva-vidas, né? Primeiro coloca em si e depois coloca no amigo. A máscarazinha, primeiro coloca a máscara em ti e depois em quem está ao seu lado. Porque se tu não se salvar, tu não consegue salvar ninguém. E é isso, de certa forma, tu vai prejudicar as pessoas, porque tu vai estar numa vibe ruim, tu vai estar bravo, tu vai estar irritado, tu vai estar estressado, tu vai estar triste, porque tu não está respeitando o que de mais precioso tu deveria respeitar, que é a tua vontade. A tua essência. A tua essência. E isso tu vai fazendo bem a todos que estão à sua volta. Isso para mim é muito claro hoje, Dani. E isso me transformou na pessoa que eu tento ser a cada dia. Eu tento alimentar o lado certo, o lado bom do meu ser todo dia. Às vezes não consigo, às vezes eu dou umas rateadas, quando eu vejo eu estou julgando, quando eu vejo eu estou fazendo uma coisinha errada aqui e ali, quando eu vejo eu estou seguindo a manada, quando eu vejo eu estou queimando alguém com uma maneira errada de pensar, mas é diariamente, é uma luta diária de autoconhecimento, a gente se melhorar.
Sim. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com a Rocast é justamente para a gente expor isso e a gente entender que realmente é necessário tu respeitar a tua vontade. Tu respeita a tua vontade, Dani? Todo então, dia? tô aprendendo. Não é todo dia que eu consigo. Não é todo dia. Júnior, eu quero te fazer uma pergunta que ficou latente. Em que momento, em que situação, em que tempo tu virou uma chave assim, tu te deu conta assim, cara, eu não tô sendo eu vou mudar isso. Não que daquilo ali tenha sido, tipo, Sim. nossa, né? A gente sabe que a nossa mudança, a nossa evolução vai ser até o nosso último suspiro. Sim. Né? Mas sempre tem um momento assim que a gente se dá conta, que a gente diz assim, cara, eu preciso mudar isso. Não quer dizer nem que tu mudou naquele momento, mas assim, cara, eu preciso mudar isso aqui não está me fazendo bem, isso aqui não está sendo eu, não estou sendo a minha personalidade. Em que momento tu te deu conta, ou de que forma tu te deu conta, ou o que aconteceu, né, para que tu se desse conta disso? Porque provavelmente não foi na beira da praia com caipirinha, pé na areia. Certeza que não. Né? Foi, de certo, assim, passando um pouquinho de perrengue. Quando eu olhei para minha família, no geral, e entendi que estavam todos sofrendo. Quando eu olhei para minha esposa e vi que ela estava sofrendo, quando eu olhei para minha filha, e por mais que ela não entendesse o que, ela viu que estava no momento de limitações e restrições, e eu nem falo material, eu falo emocional mesmo, quando a gente estava já quase sem diálogos e quando a gente estava quase sem esperança que alguma coisa poderia ser boa na nossa vida. Quando eu olhei para isso e eu entendi, eu falei, cara, por que eu estou sofrendo tanto? E aí, minhas conversas com Deus, elas são muito diretas e retas. E eu falo para ele assim, Deus, eu sou muito burro, eu preciso que tu me dê uma clareza, mas muito forte. O que está acontecendo? E aí quando eu acordava assim de madrugada sem sono, eu olhava para minha casa, minha família, e eu via que a minha esposa estava fingindo que estava dormindo, sabe, que ela ficava também nas insônias dela lá, e a minha filha também, sabe, fingindo que estava tudo bem. Eu comecei a pensar, cara, tem algo muito errado aqui. E aí eu olhei para mim e eu pensei, cara, eu não quero estar aqui. Eu não quero mais estar aqui. E eu tenho exatamente o dia disso. Foi um dia em agosto, foi um dia de agosto, um fim de semana de agosto, acho que foi o segundo fim de semana de agosto de 2018, quando eu estava numa cidade que eu fui trabalhar naquela cidade, na esperança das coisas acontecerem de uma maneira mais produtiva. E quando eu olhei que eu estava numa cidade, só eu, minha esposa e minha filha, numa cidade que não estava tudo dando errado, nada estava acontecendo, que eu não conhecia ninguém. E eu olhei na janela assim de casa, eu morava na frente de uma praça gigante assim que tinha na cidade, uma cidade interior, 6.000 habitantes. E eu olhei aquela praça, aquela igreja, e eu falei, Deus, eu preciso de uma ideia, porque o que está acontecendo? Quando eu olhei para aquela praça, eu falei, cara, isso aqui não te pertence, isso aqui me veio essa voz, isso aqui não é para ti. Não é pela cidade, pela praça, não é nada disso. Sim, mas eu olhei aquele ambiente e falei, cara, isso não é para ti. Me veio essa voz. Eu lembro que eu baixei a cabeça, pensei, olhei para minha esposa e falei assim, Adriana, vamos embora daqui. Ela me olhou assim com uma certeza, ela não estava em cima do muro. Ela tinha certeza que ela queria. Ela falou, vamos. E eu olhei assim, eu falei, nossa, para ir embora, para voltar para minha cidade natal, eu preciso resolver tanta coisinha. Daí eu falei, Adri, vamos vender tudo que a gente tem e vamos voltar. Mas tudo que a gente tem. Que daí não tem mudança, tem estresse, a gente sem estresse. E ela falou, vamos. Em 2 dias a gente vendeu tudo. Parecia um formigueiro entrando lá em casa. As pessoas vinham na internet e iam lá buscar um sofá. Vinham na internet, ia lá buscar um fogão. Ia lá buscar um escritório. Ia lá buscar uma TV. Buscou tudo que eu tinha. Levou tudo embora. Vendi tudo, entrei no carro e vim embora. E eu cheguei, e olha como é que as coisas são. E eu cheguei em Porto Alegre, aluguei um apartamento em Porto Alegre, um apartamento menor do que o apartamento que eu morava nessa cidade, bem pequenininho mesmo, e a gente morando lá, a gente começou a ter felicidade, porque a gente começou a viver a nossa vontade. A gente era feliz, a gente ia pra rua, a gente ia pra praça, eu comecei a trabalhar. 6 meses depois, veio os lockdown e fechou tudo. E a gente ficou só nós 3 por muito tempo dentro daquele apartamento, mas era tanta felicidade, eu me sentia tão em paz como eu não estava me sentindo nos últimos 15 anos da minha vida. E eu entendi o que eu precisava de verdade. Então aí Deus mostrou de forma muito nítida, ó,
esse aqui é o momento que tu vai ter para refletir. Quando acabou esse momento de lockdown no mundo, eu era outra pessoa. E sabe o que eu fiz, Dani? É muito doido, agora lembrei. Sabe o que eu fiz? Eu fui trabalhar de Uber. Eu peguei meu carro e comecei a trabalhar de Uber para me entender. E aí o que eu fazia? Eu fazia um podcast no Uber. Eu ficava conversando com as pessoas. Só que eu não contava a minha história, eu queria saber a história das pessoas, que eu ficava pensando, cara... E eu comecei a perceber que muita gente não segue a sua vontade. Eu comecei a perceber que muita gente não seguia a sua raiz de verdade, a sua essência. Grande parte das pessoas que entravam naquele carro, quando eu dirigia, elas contavam histórias do que elas gostariam de ser. E não do que elas eram naquele momento. E tinha uma brincadeira que eu fazia comigo mesmo, que quando eu... Era muito doido, porque eu estava ali trabalhando de Uber para me conhecer mais, e eu sempre pensava assim, cara, eu não sou Uber, eu estou Uber, e tá tudo certo. Só que aquilo ali me trouxe para um lugar onde eu me conectei comigo mesmo. Eu falei, cara, eu tenho tanta coisa legal na vida para poder... E eu sempre tinha um lema para mim, quem entrar dentro do meu carro tem que sair daqui melhor do que entrou. Tem que levar algo melhor. E eu tinha uma brincadeira que eu fazia, que eu olhava assim, ó, a Dani chamou Uber, eu chegava perto da Dani, para pegar a Dani lá no ponto que ela estava. Eu olhava pra Dani e falei, a Dani deve gostar de música tal. Aí eu trocava a playlist do meu rádio, no telefone rapidinho, e o meu objetivo, se a gente não estivesse conversando, era fazer a Dani cantar a música. Eu tinha isso dentro de mim, sempre. E eu ficava olhando pro retrovisor. Quando ela cantou a música, eu ficava, consegui. E aí eu botava, e um dia eu vi um cara, esse cara me marcou. Eu vi um cara, eu botei Cazuza. Eu falei, esse cara gosta de Cazuza. E eu botei lá o codinome Beija-Flor do Cazuza. Quando eu olhei do retrovisor, ele estava viajando, ele estava aqui cantando. E eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero para mim. Eu quero, de alguma maneira, influenciar as pessoas a serem felizes. E aí, depois da pandemia, aí veio meus outros projetos profissionais, que de certa forma é isso. E eu comecei a entender. Só que aí, nesse novo momento da minha vida, eu comecei a entender quem eu precisava ser. Eu fiquei 5 meses, 4 meses trabalhando de Uber para ter essa vivência, porque eu gosto de experimentar as coisas. Eu fui ter essa vivência logo na pandemia. Não queria mais fazer o que eu fazia antigamente, meu trabalho, e eu fui fazer isso para ver. E graças a esse momento de eu quebrar, aí vem a questão, tu falou da Bolsa Vitor Hugo, sabe? Vem a questão de todos os meus amigos olhar assim, o Júnior tá dirigindo, trabalhando de Uber. E eu fui para ver se eu estava forte para aguentar esse preconceito. Só por isso. Eu fui para lá, naquele momento, né, a pandemia, eu não queria mais trabalhar. A Adriana seguiu na atividade profissional dela, que é o que ela faz até hoje. E eu fui para lá para entender se eu estava preparado a viver esse momento. Essa crítica, a esse julgamento. E quando eu chegava nas pessoas, porque de certa forma eu tinha uma posição na empresa que eu trabalhava, tinha um status, eu chegava para as pessoas que estão fazendo Porto Alegre, cara, larguei tudo e estou trabalhando de Uber. Todo mundo assim, Uber? Sabe? Tipo assim, um preconceito. Eu falei, cara, é isso. E aí eu vi que aí naquele momento, Dani, eu entendi que eu sabia suportar isso. E que eu sabia suportar ser eu. Eu não era um Uber, eu estava um Uber, mas eu entendi que eu poderia fazer as coisas pela minha vontade, sem ser influenciado por ninguém. E aí, quando eu acabei com isso, que eu mudei, que eu vim para Capão, e que as coisas mudaram, a gente construiu a nossa empresa, e construiu nossos negócios, e eu me relacionei com pessoas, ninguém sabe disso, mas eu fiz esse momento para entender. E hoje eu digo assim, cara, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou preparado para aguentar qualquer crítica. E não que trabalhar de Uber seja ruim ou seja bom, simplesmente é uma coisa que as pessoas julgam e criticam, entendeu? E eu estava lá só vivendo esse momento, sabe? Eu estou preparado para isso. E eu entendi que fazer pessoas felizes, tentar fazer com que as pessoas fiquem um pouco melhor. Então eu tenho isso até hoje comigo. Quem chega perto de mim tem que levar algo melhor. Que seja uma frase, que seja uma conversa, que seja uma observação ali. Ela tem que levar isso para a vida. Ela tem que dizer, pô, o Júnior falou um troço que me fez pensar. É só isso que eu espero das pessoas hoje. Me fazer pensar. Que história! Nossa, Júnior, tô aqui abismada com isso. Porque o que vem para mim, assim, tu falando, muito forte, tu teve responsabilidade contigo.
sabe? É isso aí. Quando tu fala assim, fui eu, né? Eu me ouvi ali, eu queria fazer a diferença na vida das pessoas e tal, e quando eu chegava, eu estou preparado, né? Para chegar nas pessoas e dizer que eu estava Uber. Tu teve responsabilidade. Isso. Responsabilidade para essa ação vai gerar tal reação e eu estou preparado para isso. E isso não te... é legal que assim, a responsabilidade, ela não te paralisou. Né? Sim, a responsabilidade, ela te fez abrir mão de tudo, de vender tudo, etc e tal, trocar de cidade, bararã, depois ficar ali no lockdown e tal e virar Uber. Ok, a responsabilidade que tu tinha contigo de escrever a tua história estava tão definida que tu não deixou nada te parar. É isso aí. Né? E através disso tu tocou na vida de outras pessoas e tal. Mas hoje, quantas pessoas se paralisam diante da vida É isso aí. por não querer ter a responsabilidade de arcar com as consequências. Porque, isso. assim, é muito difícil, e tu viveu isso na carne, de tu chegar numa empresa onde tu tinha um status, Exato. né? E tu dizer que é Uber. Então, assim, tu segurar esse rojão é muito difícil. E as pessoas hoje se paralisam para não segurar o rojão. E, de novo, não é uma questão de ser Uber, mas o que a gente fala aqui não é uma questão de ser Uber, de ser faxineira, de ser empresária, de ser terapeuta, de ser empresário. Não é isso, gente, mas é que a gente vai chegando em certos níveis que, por exemplo, assim, depois que eu virei depois que eu virei empresária, eu não posso hoje virar uma secretária. Por que não? Por que não? Por que não? Porque assim, eu não sou empresária, eu estou empresária. Sim. E aí me remete uma fala do Geraldo Rufino, que o Geraldo Rufino fala que se tu ficar em depressão, ele usa a fala dele, eu vou falar do meu jeito aqui que eu entendo. Que se tu ficar em depressão porque tu quebrou na vida, né? Ou porque tu teve que vender o teu carro lá de milhões e tu tá triste porque tu vendeu o teu carro de milhões porque tu não tinha dinheiro para pagar, tu tem preço, tu não tem valor. Exatamente isso. Né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que tem preço e não valor. Não valor. Então, assim, tu deixar... porque tu vê o Júnior saiu de uma empresa tal para virar Uber. Ele não tem preço. Né? Ser Uber ou empresário não tem preço, tem valor. E que bacana ter essa coragem e essa... Tu consegue se dar conta da questão da responsabilidade que eu estou falando? Tipo, a responsabilidade emocional contigo que tu teve? Pois é, talvez nem consiga mensurar isso, né? Nem consiga, mas eu entendo que foi um momento e uma decisão que, para mim, que nem a gente estava conversando antes, foi natural viver aquilo ali. É natural, tu vai vivendo, tá tudo certo. Só que depois tu começa a ver o impacto que causa, tu vê que, nossa, por que é tão impactante para as pessoas eu falar isso? Sabe? E uma das coisas, Dani, que é interessante a gente avaliar, que é interessante a gente pensar, que hoje eu posso ser o empresário mais bem-sucedido da minha cidade. Sou o empresário mais bem-sucedido da minha cidade. E eu acho que eu estou sendo o ponta firme do negócio. E me achando o maioral acima de todos os outros que estão abaixo de mim. Só que eu, como ser humano, eu tenho que pensar que tem outros empresários que são maioral em cidades muito maiores que a minha, ou em posições muito maiores que a minha. Então, se eu não conseguir estar em paz com quem eu sou na essência, eu nunca vou estar em paz. Porque sempre tem referências que estão acima de mim e que talvez vão dizer assim, nossa, esse cara só é dono da Apple. Ah, não, mas eu sou dono da tal e tal e tal e tal. Sempre tem, sabe? Uhum. Tu pode ser o dono do maior empreendimento, dono da maior fábrica de xícaras do mundo. Vai vir o cara que é dono da maior fábrica de jarras do mundo. E que na hierarquia talvez seja maior. Então, se eu não estou satisfeito, se eu não consigo estar em paz com o meu ser, eu nunca vou estar em paz. Porque ou eu estou sempre julgando alguém, ou eu vou estar sempre sendo julgado. Ou eu vou estar sempre querendo pertencer a grupos e vou estar sempre me colocando em situações que eu não gostaria de estar para agradar um determinado grupo. E eu falo isso lá do pequenininho para o maior, porque eu estou na pré-escola, ou eu estou no primário, ou eu estou na faculdade, ou eu estou na pós-graduação, ou eu estou no mestrado, ou eu estou estudando. E assim sempre tem hierarquias no mundo. E se eu não entender que eu sou eu pela essência, eu vou estar sempre preso à hierarquia que o mundo hoje coloca para nós. Então, é exatamente isso. A gente tem que ter o valor. Pô, eu sou o melhor no que eu faço, o melhor ser humano. Eu falo isso para mim, né, eu mesmo penso muito isso. Cara,
Pode até parecer uma soberba e para mim não é. Eu sempre penso assim, ó, eu sou a melhor obra de Deus. Se eu entender que eu sou a melhor obra de Deus, eu vou estar sempre buscando o meu melhor. E vou estar sendo melhor para as pessoas que estão à minha volta. Então se entenda que você é a melhor obra de Deus, sempre. E assim nós vamos conquistando e conseguindo as coisas. Bah, que fantástico isso, gente. Socorro, meu Deus, que lindo! Cara. Nossa, Júnior, muito forte isso que tu disse. Muito forte. Muito forte, porque esse se responsabilizar, olhar para a minha história, é entender que eu sou bom naquilo que eu faço. É isso aí. Né? E que vai ter críticas, vai ter julgamento, mas dentro da minha história, dentro do que eu me propus, eu estou fazendo o meu melhor. Sempre. E quando a gente abre mão dessa história da gente, quando a gente abre mão da nossa essência para agradar os outros, a insatisfação é certa. É certo. A insatisfação é certa. É constante. A gente nunca vai estar satisfeito, a gente sempre vai estar, mas é que tinha que isso, mas tinha que aquilo, mas tinha que não sei o quê. Por quê? Porque tu está baseando a tua história na história do outro. E é do outro aquilo ali. Né? E é tão rico quando a gente consegue valorizar quem a gente é. E valorizar quem a gente é, gente, não é ir para o não é ir para o merecimento, não é ir para o eu sou uma excelente terapeuta, uma excelente empresária, um excelente empresário. Não, valorizar quem eu sou é assim, ó, cara, eu caminhei para estar aqui. É isso. Né? Eu tive muitas vivências para estar tendo esse tipo de conversa, esse tipo de perspectiva. Então, sim, eu posso dizer que eu sou a mulher nesse momento que eu estou aqui conversando. É isso aí. Só que a gente, às vezes, anula isso para dar mérito para o outro, porque, tipo, mas é que o cara estudou um monte, né? Só que, assim, eu estou me baseando num grupo, numa outra pessoa, numa outra relação, que não é a minha história. Exatamente. E ter essa responsabilidade, tanto para assumir os nossos erros e acertos, quanto para valorizar, né? Isso aí é para poucos, assim, é para poucos mesmo. E eu te convido a fazer essa reflexão, dentro de ti aí, né? Até onde tu está valorizando a tua história, até onde tu está te responsabilizando por escrever a tua história. Em que momento da tua vida tu está hoje que tu está te responsabilizando por aquilo que tu quer ser amanhã? Exatamente. Não tem. Ou tu está na arquibancada ou tu está no campo. Escolha estar no campo jogando o jogo da vida. É isso. É assim que eu entendo hoje. E quando eu falo ali que nós somos únicos, é por isso. Nós somos únicos de verdade. Só existe um Júnior na vida. Só existe uma Dani na vida. E seja a melhor Dani que existe dentro da tua vida. Então, seja o melhor Júnior. É isso. Quando a gente faz isso, as coisas mudam. O jogo muda, a vida muda e é assim que é. Então, o que eu gostaria de passar hoje nesse terceiro episódio do Arrocast é isso, né? Então, se você está aí assistindo, gostou, deixa o like, comenta aí com o povo, manda para quem você acha que gostaria de ouvir sobre isso. Segue a gente, né, Dani? Sim! Se fez sentido, compartilha com a gente, conta a tua história. E, como o Júnior disse, né, compartilha com alguém que tu pensa assim, essa pessoa que precisa escutar sobre responsabilidade, sobre seguir a sua verdade, né, sobre escrever a sua própria história. Compartilha com a gente, manda para o amigo, né, e se liga nos próximos episódios, porque tem mais. Júnior, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Foi lindo. Maravilhoso. Arro. Arro. Vida que segue.